Olá, queridos irmãos, que alegria imensa temos de estar mais uma vez juntos no nosso programa Encontro com a Esperança. Hoje leremos Apocalipse 2:9 e aprenderemos sobre uma igreja vitoriosa. Esta igreja tem um Deus conhecedor. O versículo de número 9 diz o seguinte: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. As lutas que cristãos enfrentavam naqueles dias em Esmirna não eram nada fáceis. Era algo amedrontador. O povo de Deus tinha sido tremendamente perseguido ali naqueles dias terríveis do imperador Domiciano. Em certa ocasião, os soldados romanos, debaixo da liderança daquela cidade, sobem ao Monte Pagos, levando 1.200 membros da igreja de Esmirna. E eles os arremessam de lá de uma só vez. E assim 1.200 crentes são assassinados. Depois, em uma segunda oportunidade, eles sobem aquela montanha com mais de 800 cristãos e ali eles são jogados daquela montanha. Mais de 2.000 pessoas foram lançadas daquela montanha porque eram fiéis a Cristo Jesus. O Senhor Jesus escreve àquela igreja, naquela cidade difícil, onde os cristãos agora se tornam muito pobres. Alguns eram empresários de renome, mas seus negócios foram fechados. Alguns tinham propriedades, mas por serem cristãos, seus bens foram confiscados, porque naquela cidade estava o templo do imperador. E no templo do imperador, 2 vezes por ano, as pessoas tinham que entrar e dizer: César é Kyrios, César é o Senhor. E os crentes entravam ali dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. E isso era considerado uma grande deslealdade ao império. Por esta razão, eles estão sendo assassinados, perseguidos e vilipendiados. Aqueles irmãos perderam seus trabalhos e estavam passando grande necessidade. O texto, quando nos fala ao coração, usa uma palavra peculiar para dizer que os crentes são pobres. Existem 2 palavras para a pobreza no grego. Uma palavra significa ausência do supérfluo, ter somente o necessário. A outra palavra significa literalmente alguém paupérrimo. E aqui em Esmirna, os irmãos estão vivendo como pobres, com uma pobreza paupérrima. Mas o Senhor Jesus escreve para esta igreja e diz: conheço a tua tribulação. A palavra usada para tribulação no grego significa literalmente aperto. Significa ser imprensado, apertado. E também pode significar ser lixado entre 2 pedras. Eles estavam sofrendo muito. O Senhor Jesus disse: eu conheço o sofrimento de vocês. Em outras palavras, meu coração está ligado com o de vocês. Eu estou sentindo a dor que vocês estão sentindo. Esse Senhor é conhecedor. Ele tem compaixão de nós, deu sua vida na cruz por nós e sabe quando estamos sofrendo. Ele sente as nossas dores juntamente conosco. Porém, ele diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Diante dos olhos dos homens, essa igreja parece pobre, porque está sofrendo, mas ela tem a verdadeira riqueza, ela tem a salvação, tem a bênção de Deus, tem a presença do Senhor em sua vida. O Senhor Jesus diz mais: conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os judeus daqueles primeiros dias da igreja cristã foram opositores ferrenhos. Os próprios religiosos judeus mandaram o nosso Senhor à cruz, obviamente por um decreto de Deus, porque precisávamos ser salvos. Contudo, eles mandaram Jesus à cruz por inveja. Eles perseguiram o cristianismo. Por causa do grande império medo-persa e também nos dias de Alexandre, os judeus se tinham espalhado pelo mundo inteiro, de maneira que na cidade de Esmirna havia uma grande sinagoga judaica e uma grande influência judaica. Os judeus dali começaram a falar mal dos cristãos. Começaram a dizer que eles eram péssimos cidadãos porque não honravam o imperador. Diziam que os cristãos eram antropófagos porque comiam carne humana, porque se reuniam para comer e beber a carne e o sangue do Senhor. Começaram a dizer que os cristãos eram imorais, difamaram os cristãos, e a igreja foi mais perseguida por causa dos judeus. Jesus, que na sua humanidade era um judeu, diz que ele conhece a blasfêmia daqueles que se declaram judeus, mas eram mais do que judeus. No coração eram discípulos de Satanás. O Senhor Jesus ensina que filho da aliança é quem crê em Jesus.
Não é só porque alguém nasceu em Israel que está debaixo da bênção e da salvação de Deus. O verdadeiro Israel de Deus somos nós, os que cremos em Cristo Jesus. O Senhor está dizendo à sua igreja que Ele conhece a sua perseverança, a sua angústia e a sua dor. 50 anos depois deste texto ser escrito, houve um pastor precioso na cidade de Esmirna. Ele foi discípulo do apóstolo João. O nome dele era Policarpo. Policarpo tinha 86 anos de idade. Não sabemos se ele já era o pastor da igreja no momento em que o Senhor enviou esta carta à igreja de Esmirna. Ele morreu mais de 50 anos depois. Ele tinha aproximadamente 30 anos no tempo em que João escreveu o Apocalipse. Provavelmente, Policarpo já era pastor da igreja de Esmirna nesse momento. Não obstante, grande perseguição, quando Policarpo já tinha 86 anos, por volta do ano 155 depois de Cristo, sabemos pela história da igreja que Policarpo teve que fugir para uma fazenda. Ele ficou ali alguns dias escondido, mas os soldados romanos de Esmirna descobriram que ele estava lá. Então os crentes avisaram o seu pastor e ele fugiu para uma outra fazenda. Contudo, os romanos descobriram essa outra fazenda na qual o pastor estava. O reverendo Policarpo disse então, basta, não vou mais ficar correndo para lá e para cá. Ele recebeu os soldados romanos que vieram prendê-lo, ofereceu a eles boa comida com muita doçura e hospitalidade. Pediu um tempo para orar e entrou dentro do quarto, ficou 2 horas orando e invocando a presença do Senhor. Depois que ele saiu dali, levaram a Policarpo preso junto com o procônsul para a arena de Esmirna. O procônsul ameaçou Policarpo com feras, com touros, para que ele negasse a Jesus. E ele disse o seguinte, 86 anos tenho servido ao meu Senhor. Ele sempre foi bondoso e generoso para comigo e nunca me fez nenhum mal. Como posso negar aquele que há 86 anos me tem feito tanto bem? Não posso negar o meu Senhor. Diante da sua palavra, o procônsul ameaçou dizendo, tem misericórdia de ti, você já é um homem velho de 86 anos de idade. Se você não negar esse Jesus Cristo, eu vou lançar você na fogueira. Policarpo responde, a fogueira que você vai acender para me queimar vai acabar, mas o fogo eterno do inferno no qual queimarão todos aqueles que rejeitaram nosso grande Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, durará para sempre. Por que você ainda se demora? Faça logo o que tem que fazer. Eles acenderam a fogueira e Policarpo foi queimado, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor. Queimado na terra, abraçado no céu. Queimado na terra, recebido no céu. Policarpo deu a sua vida por amor a Cristo Jesus. Até que ponto estamos dispostos a ir por causa do nome de Jesus? O Senhor sabe o que você está sofrendo, irmão. O Senhor conhece as suas angústias. Ele continua sendo bom e a sua misericórdia continua a durar para sempre. Por favor, não se desespere. Pare de murmurar. O Senhor sabe muito bem o que faz. Você tem que agradecer a Deus por ter recebido a salvação e ter consolo e paz nestes dias de desespero. Querido amigo e irmão, confie no Senhor, descanse no Senhor. Ele conhece o seu sofrimento, sabe bem da sua dor. Ele vai te fortalecer e conduzir a sua vida para o bem. Deixe de lado o desespero e coloque a sua esperança única e exclusivamente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor fortaleça a sua fé, que Ele te anime e console o seu coração. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.